Olá, boa noite. Aonde foram parar? O que aconteceu com os novos ônibus da Guanabara no Rio Grande do Norte que ainda não chegaram? Para onde será que foram? Já já, você confere os detalhes aqui no JU. Você também confere as últimas notícias e ocorrências do mundo rodoviário. Em Goiás, a PRF apreendeu um ônibus com placa clonada em Formosa. Prefeitura do Rio de Janeiro realiza novo repasse de verba para os consórcios. Artesp autoriza alteração em serviços de linhas rodoviárias no estado de São Paulo. Os ônibus elétricos, de fato, são seguros. Ocorrência com coletivo movido a baterias chama atenção no Espírito Santo. Em instantes, a gente fala disso também. E ainda, Scania anuncia o fim da fabricação de carrocerias próprias na Europa. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! O pessoal de Natal no Rio Grande do Norte tá na bronca. Quem acompanha aqui o canal e assiste às renovações de frotas, viu que há cerca de mais ou menos um mês atrás, e informamos aqui na programação que a Transportes Guanabara, de Natal no Rio Grande do Norte, estava adquirindo cerca de 50 unidades do Marco Polo Torino, sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1721. De fato, a empresa adquiriu os veículos, e passados mais de um mês da renovação, até hoje, os ônibus não chegaram na capital potiguar. O motivo? Ninguém sabe, mas o canal Próxima Parada está aqui para mostrar isso para você. E aí, aonde os ônibus estão? Segundo as informações que me passaram, olha só, os 50 coletivos estão parados em Pernambuco, na garagem da Aviação Caxangá, em Olinda. E o motivo por que esses ônibus não chegaram, olha, é até de certa forma revoltante. A Guanabara e as demais empresas de ônibus de Natal estão meio que forçando a prefeitura da cidade a reajustar o valor da tarifa do município. Ou seja, esses ônibus da Guanabara só vão chegar em Natal quando o preço da passagem subir. Se o preço subir, o povo tem ônibus novo. Se o preço permaneceu atual, os ônibus velhos também permanecem. Olha que situação. É de certa forma, revoltante, porque independente se os ônibus novos chegarem ou não, o povo continua do mesmo jeito pagando o pato. Para você ver como que é o transporte aqui no Brasil. Que situação complicada. A gente espera que, um meio termo seja resolvido entre as partes, para que os ônibus cheguem em Natal e a tarifa não suba de uma forma tão alta e tão expressiva. Até porque, andar de ônibus no Brasil faz muito tempo que não é uma coisa boa. É algo complicado e sufocante. Ai, que situação, hein? O povo estava até pensando que os ônibus tinham ido lá para Marte, porque, olha, passou um mês da renovação e nada. Parece que desapareceram com os ônibus. Mas não. Estão lá em Pernambuco parados na Caxangá. Vamos aguardar, para ver o desenrolar dessa história. É complicado. Seguindo por aqui. A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou mais uma etapa de pagamento de subsídios aos consórcios de ônibus da cidade. Um valor de quase 28 milhões de reais será repassado. A verba será usada para compensar a diferença tarifária entre a tarifa pública paga pelo passageiro e a tarifa de remuneração, que é de fato o valor real da viagem. Aqui nesse gráfico, você confere os valores aproximados para cada consórcio. Dá só uma olhada. Consórcio Transcarioca, 7,1 milhões de reais. Consórcio Santa Cruz, 5,9 milhões. Consórcio Internorte, 10,1 milhões. E o consórcio Intersul, 4,3 milhões de reais. O objetivo desse repasse, como eu disse, é compensar a diferença tarifária. Mas o que de fato é essa diferença tarifária?
É o seguinte, a tarifa de ônibus de qualquer lugar do Brasil tem um preço estipulado. E nos últimos anos, esse preço tem sido muito alto. E para não pesar tanto para a população, existe a cobrança de duas tarifas. Uma que é paga pelo povo e outra que é paga pela prefeitura. Assim compensando os gastos e nenhuma empresa ficando no prejuízo. Até porque, se a empresa fica no prejuízo, o povo fica também. É complicado. Em São Paulo, a Artesp, agência que regula os transportes no estado, autorizou 3 empresas de ônibus a iniciarem a operação de várias linhas de ônibus na região de São José do Rio Preto. Os despachos foram feitos pela Comissão de Transporte Coletivo e pela Diretoria de Procedimentos e Logística. As empresas foram autorizadas em caráter experimental por 90 dias a operar as linhas, e os serviços devem começar a rodar em até 15 dias. Devendo estar em conforme com a tabela de horários e distâncias previstas pela Artesp. Vamos lá. O Expresso Itamaraty foi autorizado a operar em seguintes linhas: São José do Rio Preto Icém, São José do Rio Preto Neves Paulista, São José do Rio Preto Monte Aprazível, São José do Rio Preto Bálsamo e São José do Rio Preto Macaubal. Essas linhas, em maioria, são suburbanas. Já a aviação Cometa foi autorizada a operar o itinerário B da linha São José do Rio Preto Riolândia. Por fim, no oeste do estado, a Jandaia Transportes ganhou em caráter definitivo a rota Presidente Prudente Pirapozinho. Show de bola, né? Cada vez mais linhas sendo autorizadas na Artesp. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, os ônibus elétricos são de fato seguros e anti-incêndio? Será mesmo? E também, Scania encerra a fabricação de carrocerias de ônibus na Europa. E veja a seguir, as notícias em manchete. Imagens para você de Maceió nas Alagoas. Por lá agora 26 graus. Amanhã, sábado, a temperatura por lá deve ter mínima de 23 e máxima de 28 graus, com pancadas de chuva. A gente volta já. Um grave acidente envolvendo um ônibus da Elias Turismo deixou 4 pessoas feridas em Novo Mundo, no estado de Goiás. O caso ocorreu na última terça-feira, na GO 164. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu nas proximidades do trevo de São José dos Bandeirantes. O coletivo da empresa seguia transportando 40 trabalhadores que retornavam para o Maranhão. Diversos passageiros ficaram presos nas ferragens. O SAMU encaminhou os feridos para hospitais da região. Segundo informações, o motorista do coletivo seguia tentando uma ultrapassagem quando bateu de frente com a carreta. O motorista do caminhão foi levado em estado gravíssimo para o hospital. Também em Goiás, a PRF apreendeu um ônibus com placa clonada na BR-020 em Formosa. Os agentes descobriram a fraude nos sinais de identificação do coletivo e fizeram uma vistoria minuciosa, constatando que a placa era de outro ônibus. O motorista que dirigia o coletivo vinha de Uberlândia e daria apoio a outro ônibus no posto JK. A ocorrência acabou sendo encaminhada para a Polícia Civil. Além de Goiás, ocorreram apreensões de ônibus também no norte do país. A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, está realizando uma grande vistoria na frota de ônibus alternativos da cidade. O objetivo é garantir a segurança dos passageiros. Através dessa fiscalização, um coletivo foi apreendido. O motorista que dirigia esse ônibus não tinha habilitação. Pelo menos 60 coletivos já foram vistoriados e os agentes estão verificando a documentação e o estado de segurança e conservação dos ônibus. No Espírito Santo, um ônibus rodoviário pegou fogo em Santa Teresa, na região serrana do estado. O coletivo transportava funcionários do Instituto Federal do Espírito Santo e seguia para Guarapari.
onde os funcionários iriam participar de um evento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e as causas vão ser investigadas. Em São Paulo, a juíza Jucimara Esther de Lima Bueno, da 10ª Câmara de Direito Criminal, determinou a liberdade provisória do motorista de ônibus Marcos Luiz Silvério, de 64 anos, que no último dia 23 atropelou e matou na hora uma mulher que atravessava a rua, na região da Penha, na capital paulista. Esse é aquele caso que falamos aqui no canal na semana passada, que aconteceu ali na Avenida Amador Bueno da Veiga. Silvério dirigia um ônibus da Upbus, que colidiu fortemente contra Cíntia Montiel Barbosa. A decisão da juíza é de quarta-feira. Imagens de câmeras de segurança captaram o exato momento da ocorrência. Testemunhas disseram que o sinal estava verde para a pedestre. Em audiência de custódia no último dia 24, a prisão em flagrante do motorista foi convertida em preventiva. Por meio da Defensoria Pública, o motorista recorreu da prisão. Em segunda instância, a juíza acatou o argumento da defesa de que o atropelamento não foi intencional e que o motorista possui 64 anos, residência física, não fugiu do local durante o acidente e que sua liberdade não atrapalha o andamento do processo. Mais um caso de morte envolvendo o ônibus aconteceu no Rio de Janeiro. Desta vez, uma mulher caiu de um coletivo do BRT nas proximidades da estação Mar Garça, na Zona Oeste. O ônibus fazia a linha 14, Salvador Allende, Santa Efigênia. O coletivo é alugado pela Mob Rio e teve durante a viagem uma de suas portas abertas. A mulher, que estava nas proximidades, não conseguiu se segurar e infelizmente caiu. O coletivo estava lotado. A Mob Rio diz em nota que lamenta o caso e vai investigar as circunstâncias do ocorrido. Na Bahia, uma ação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar recuperou um micro-ônibus roubado em 2018 no estado de São Paulo. A apreensão ocorreu na BR-263 em Itororó. A ação de rotina da PRF abordou um ônibus do modelo Volare com placas do Paraná. Foi feita uma vistoria e os agentes descobriram que os elementos que identificam o ônibus estavam adulterados. Aos policiais, o motorista que dirigia o ônibus relatou desconhecer as irregularidades e informou que é apenas um funcionário da empresa de ônibus, dona do veículo. Diante dos fatos, o motorista e o veículo foram levados para a delegacia e apresentados ao plantão policial. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. A Scania anunciou que vai parar de fabricar carrocerias de ônibus próprias na Europa. Com isso, parte da fábrica de Słupsk, na Polônia, será descontinuada e paralisada. De acordo com o comunicado oficial da marca, a medida será feita de forma gradativa até o primeiro semestre de 2024. Isso vai afetar os modelos Citywide e Interlink. Desta forma, a Scania fará na Europa um mercado semelhante ao que existe aqui no Brasil, focado apenas na distribuição de chassis para encarroçadoras. A fabricante já faz isso por lá há vários anos, mas ainda compartilhava a fábrica com carrocerias próprias. Além disso, a Scania anunciou também que vai deixar de produzir chassis para ônibus piso baixo no continente europeu. O comunicado da fabricante diz que o mercado de ônibus mudou e sofreu um grande impacto pela pandemia de Covid-19. Apesar dos sinais de recuperação, a ordem agora é cortar custos e partir para novas estratégias. Além disso, novas legislações no continente têm exigido tecnologias e configurações nas carrocerias, que ampliaram os custos de produção e desenvolvimentos dos modelos. O diretor de vendas e marketing da Scania na Europa, Stefano Fedel, diz na nota que as estratégias fazem parte de uma nova dinâmica do mercado e que o negócio de ônibus continuará sendo uma parte importante da oferta da Scania daqui para frente.
Para ele, é necessário atualizar a estratégia que permita cumprir nossa promessa ao cliente e garantir um negócio lucrativo globalmente. Vale ressaltar que aqui no Brasil, a Scania não vai deixar de produzir chassis piso baixo e segue por aqui com a fabricação normal. As mudanças ocorrem apenas na Europa. Ainda no continente europeu, a BID, em parceria com a fabricante de ônibus espanhóis Castrosua, lançou um ônibus 100% elétrico. O evento de lançamento ocorreu na Espanha, em Santiago de Compostela. O veículo em si tem 12 metros de comprimento e uma autonomia de 450 quilômetros, em recarga única, praticamente o dobro dos ônibus elétricos brasileiros. Com alta performance e capacidade para personalização, o modelo lançado nesta semana é fruto de uma parceria anunciada em setembro de 2022. O novo ônibus da BID Castrosua tem capacidade para até 92 passageiros e baterias de 422 kWh. O vice-presidente de vendas de ônibus elétricos da BID na Europa disse que o produto lançado nesta semana é um marco na parceria entre as duas empresas. Segundo ele, a BID acredita firmemente em parcerias estratégicas nas localidades onde atua. Reconhecemos que isso é fundamental para oferecer aos clientes a garantia de um atendimento e suporte local. A BID também informou que já vendeu mais de 90 mil ônibus elétricos em todo o mundo. As baterias usadas nos coletivos da empresa têm um sistema que garante uma temperatura ideal, se adaptando a diversas condições climáticas. Há também garantias de estabilidade e segurança das baterias, já que os ônibus elétricos da BID usam a tecnologia de bateria de fosfato de ferro, desenvolvida pela própria empresa. Esses equipamentos se destacaram em rigorosos testes de segurança. Já sobre a Castrosua, a fabricante utiliza a modelagem 3D durante a fase de conceito, o que facilita no desenvolvimento de todas as opções de personalização e adaptação, além de agilizar processos de produção, reparo e manutenção, fornecendo ao cliente apresentações avançadas e abrangentes para auxiliar em seu processo de tomada de decisão. Show de bola! Que a parceria tenha sucesso lá na Europa. Até porque sabemos que os produtos da BID são muito bem feitos e de altíssima qualidade, ou melhor, altíssima tecnologia. Ainda falando de ônibus elétricos, aqui no Brasil, na última terça-feira, por volta de 11h30 da noite, passageiros que estavam em um ônibus elétrico do Transcol, de Vitória no Espírito Santo, ficaram assustados com uma enorme fumaça que começou a sair do veículo. Nas redes sociais, foram compartilhados diversos vídeos e fotos que mostram as pessoas saindo do veículo em direção a um coletivo a diesel, que parou para os usuários seguirem viagem. Em uma das imagens, um passageiro disse que se tratava de um princípio de incêndio. Isso põe em jogo a segurança dos ônibus elétricos. Será mesmo que eles são tão seguros quanto dizem? Será mesmo que eles são tão eficientes? Olha, é o seguinte, a Eletra, fabricante do chassi desse carro, foi procurada e disse que a fumaça que estava saindo do coletivo não se tratava de princípio de incêndio ou problema na tecnologia de alimentação elétrica do veículo. O que aconteceu de fato foi um travamento da polia da segunda bomba hidráulica, que gera um atrito entre a correia e a bomba. A correia é feita de borracha e lona, e o travamento do equipamento resulta em uma cortina de fumaça. Esse equipamento fica na parte de baixo do ônibus, e o módulo de baterias, em si, fica na parte de cima, na região do teto, descartando totalmente a possibilidade do fogo ter começado nas baterias. Esse tipo de ocorrência na bomba hidráulica pode acontecer até em veículos diesel. Todo e qualquer tipo de veículo de tração contém esse equipamento. Sendo assim, a ocorrência não tem nada a ver com o fato do veículo ser elétrico. A Eletra finaliza dizendo em sua nota que segue rigorosos padrões nacionais e internacionais de segurança quanto aos seus produtos e que mantém assistência ininterrupta aos clientes que possuem veículos com tecnologia da marca. Sendo assim, galera, não aconteceu nenhum caso com ônibus elétrico pegando fogo aqui no Brasil. Por serem movidos a baterias,
É quase impossível um coletivo desse porte pegar fogo, a não ser que a manutenção esteja em um estado muito ruim e precário. Fora isso, é bem difícil, até porque o veículo desse caso é novo. Se eu não me engano, ele foi comprado entre setembro e novembro do ano passado. Se não me falha a memória. Depois, quem é da região me corrija. Mesmo assim, é difícil um carro desse pegar fogo. O tipo de baterias usadas nesses ônibus são altamente tecnológicas e garantem segurança tanto para o passageiro, tanto para o motorista. Sendo assim, não ocorreu incêndio em ônibus elétrico nenhum. Eu tô fazendo esse vídeo e esse comentário porque muitas pessoas vieram atrás de mim perguntando se esse carro do Transcol havia pegado fogo. Agora sim, para quem me perguntou, tá aí a explicação, esclarecendo as dúvidas para vocês. A própria nota da Eletra diz que não foi incêndio. Contra fatos não há argumentos. Portanto, para a gente fechar essa matéria, os ônibus elétricos de fato são seguros? Sim, gente. Podem ficar tranquilos. Os ônibus movidos a baterias são altamente seguros e não oferecem risco de incêndio algum, pelo menos por enquanto. É muito mais fácil um coletivo a diesel pegar fogo do que um elétrico. O futuro da mobilidade urbana, em grande parte, vai ser desses veículos, e a tecnologia só deve avançar no decorrer dos próximos anos. Claro que se alguma ocorrência acontecer, vamos mostrar aqui no canal. Fora isso, os elétricos seguem sendo carros altamente seguros e confortáveis. Felizmente, né? Imagina só se começa a pipocar ônibus elétrico pelo país. Os estudos e investimentos feitos neles já teriam ido de ralo. Gente, sempre é bom dar uma analisada. Você confere aí na tela imagens de São Paulo, Terra da Garoa, imagens de Sampa. Por lá agora 16 graus. Friozinho, hein? Amanhã na capital paulista, o tempo deve ser firme, com mínima de 13 e máxima de 24 graus. O Jornal do Ônibus volta em poucos instantes. Por hoje nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. A gente volta amanhã, sábado, aqui na programação do canal, com mais notícias do mundo rodoviário para você, a partir das 7 da noite. Encerramos hoje com nosso giro de câmeras pelo Brasil. Sextou, minha gente, sextou! O fim de semana começou e a gente, olha, tá recheado de vídeos para vocês. Desejo a todos uma excelente noite e te espero amanhã no JO a partir das 7 da noite. Até lá. Valeu, minha gente. Fim de semana começou. Canal Próxima Parada. Próxima terça, 7 da noite, você confere que fim levou Caio Giro no Próxima Parada Repórter. Fique com a gente! Próxima Parada é notícia, informação e serviço. 24 horas de plantão. Próxima Parada, você em primeiro lugar.